Shalom a todos, shalom ao povo que faz techuvá, povo que guarda mandamentos, o povo do Eterno. Ele disse: aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. E nós estamos aqui para fazer menção a esses mandamentos através dos escritos Natzarim, os escritos milenares que os nossos antepassados deixaram para nós, aqueles que conviveram com o nosso Salvador Yeshua HaMashiach. Você está no canal Perfeita Ordem, meu nome é Gutenberg Moraes e é um prazer tê-lo aqui. Eu não costumo fazer isso, mas dessa vez eu vou fazer. O pessoal está dizendo, faz, né? Gostou, compartilha, gostou, dá like, né? Porque aqui a gente não faz menção de religião, nem de dogma religioso de nenhum homem. Aqui simplesmente nós praticamos a verdade e tentamos esclarecer dúvidas, né, que as pessoas têm. Estamos no livro de Atos dos Emissários, que eles chamam Atos dos Apóstolos, mas essa palavra não existe no hebraico, apóstolo, né? Como outras palavras que eu vou falar aqui não existem no hebraico, e essa é a nossa intenção, é trazer, né, as escrituras sagradas, no caso os escritos Natzarim, que eles chamam de Novo Testamento, porque não existe novo nem velho, o Testamento é um só, ele apenas foi renovado, a verdade, aqueles bem mais antigos, porque cada vez que se faz uma Bíblia, ela fica mais longe das cópias dos originais lá atrás, né? Dos primeiros. Né? E Atos diz o seguinte, Atos 5. Mas um certo homem chamado Hananias, né, com Safira, sua mulher, vendeu, né, uma propriedade e reteve parte do preço. Como ficou sabendo? Né? Como eles ficaram sabendo que reteve parte do preço? Né? O Roá deve ter falado a Kefa, né? Ou correu o boato, olha, aquela fazenda dele valia muito mais, ele está dizendo que vendeu por esse preço. Não precisa nem a intervenção do Eterno, né, para a gente saber que uma coisa vale mais do que aquilo no qual ela foi vendida. E reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando uma parte depositou aos pés dos emissários. Disse então que Hananias, porque encheu Hassatã, né, ou a besta, o teu coração para que mentisse ao Ruach HaKadosh, ou HaKodesh, e retivesse parte do preço. Ninguém precisa do teu dinheiro, não. Né? Tu está fazendo isso só por vaidade? Foi o que Pedro tentou dizer. Né? Guardando-o não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Elohim. Ou seja, não é que ele que se pode mentir a Elohim, mas, né, ele achou que estava certo aquilo ali. E veja que não teve intervenção nenhuma de Kefa, né? Simplesmente Hanani, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram isso. Mais tarde vem a mulher e faz a mesma coisa, né? E aí tá aí aos pés dos que sepultaram, né, o teu esposo, e vai te sepultar também. Né? Será que Pedro falou isso também? Né? Mas a questão é que ela também veio a ter o ruá recolhido. Gente, o que é que eles tentaram fazer? O que muita gente faz. Se hoje o Eterno não tivesse misericórdia de alguns, né, que se dizem líderes espirituais evangélicos, né, que espírito não tem nada, espírito não existe, era muita gente morta, né? Era muita gente caindo, porque esses caras, eles fazem, como eles se constituem líder e eles cometem o pecado que Hananias cometeu, né? Aí não acontece nada. Né? E hoje não temos homem com unção como Pedro, né? Com o Ruach HaKodesh dentro dele. Né? De fato, naquele momento, se precisava causar que acontecesse isso para que as pessoas tivessem temor da pregação, né, das boas novas. Então o que Hananias e Safira fez? Né? Eles simplesmente usaram o Ruach HaKodesh de forma indevida. É aquele pecado contra o Espírito Santo que os cristãos falam. Né? Ou seja, foi o mesmo pecado dos filhos de Arão, né? Foi o mesmo pecado daquele homem, eu esqueci o nome dele agora, que coloca a mão na Arca da Aliança. Hananias e Safira cometeram o mesmo pecado também. Eles queriam se beneficiar, né, através do mover do Eterno, do Ruach HaKodesh. E isso o Eterno não perdoa.
E aí, né, no verso 12, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos emissários, e estavam todos unânimes no alpendre de Salomão. O templo ainda estava erguido, né, só no alpendre, né, porque o templo foi reerguido de novo, o de Salomão já era. Talvez aqui o alpendre tenha sido, era a casa de Salomão, por aí. E aí a multidão, né, dos que criam no Eterno e em Yeshua HaMashiach, tanto de homens como mulheres, crescia cada vez mais. Uma mentira que os judeus, né, mas aí tá aí mais uma resposta em relação à mentira que os judeus não aceitaram a palavra. De sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camídias, né, para que ao menos a sombra de Kefa passasse e cobrisse alguns deles. Aí os cães gulosos querem fazer a mesma coisa também, né? E até as cidades circunvizinhas, né, concorria muita gente de Jerusalém, conduziam enfermos e atormentados de Ruá, imundos, os quais eram todos curados. E levantando-se o Kohen Gadol, Pedro, e todos os que estavam com ele, e eram eles da escola dos Sadduceus, né, Saduquis, aliás, encheram-se de inveja e lançaram mão dos emissários e os colocaram na prisão. Mas à noite, um Malahim de Hashem veio, abriu as portas da prisão, tirando-os para fora. Imagina se isso acontece hoje. Não acontece, porque os homens de hoje não têm comprometimento com o Eterno. Eu estou falando de homens aqui, né? Você pode até dizer, mas naquele tempo não existia, mas existiam roupas caras, né? Homens como Kefa, né, e os outros, eles não são. Olha para nós. Você está vendo algum Rolex aqui de 80 mil? Você está vendo um terno Armani, né? Não, não. Nós somos gente igual a vocês. Mas hoje não. Hoje os caras andam de segurança. E quer pregar salvação? Anda de segurança. Confie no Eterno. Como é que um cara desse pode falar isso? Confie em Zeus, né? Eles pregam Zeus. E aí o anjo liberta eles, aí quando é na manhã, né, ele diz, vai e pregue de novo. Aí, ouvindo eles isto, entraram na manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, com o que estavam com eles, convocando o conselho, e a todos os anciões e filhos de Israel ouviram o cárcere para que lá os trouxessem. Mas, indo lá, não encontraram os caras, voltando lhe anunciaram, os caras não estão lá, não. O que foi que aconteceu, né? Não sei, abrimos e ninguém achamos dentro. Né? E aí todos ficaram perplexos para saber como é que foi que isso aconteceu. E aí chega a notícia, né, dizendo que os caras que tu prendeu tá pregando lá fora, né? Tá lá na praça pregando. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Veja que a multidão faz a força, né? E aí os caras interrogam eles de novo, né? O Correngador, né? Você está enchendo Jerusalém com essa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, Kefa respondeu, Kefa e os emissários responderam, disseram, né? Mais importa obedecer a Elohim do que aos homens. E Elohim de nossos pais ressuscitou Yeshua, o qual o mataste, suspendendo-o no madeiro. Né? Elohim com a sua destra o elevou a príncipe salvador, Sar et Mashiach, né? Para dar a Israel arrependimento à remissão dos pecados. E a nós, testemunhas acerca destas palavras, nós também, o Ruach HaKadosh, né? Elohim deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam cada vez mais. Aí veja só, o Ruach HaKadosh, ou HaKodesh, né, é dado a quem obedece ao Eterno. Você só obedece ao Eterno cumprindo mandamentos. Se você não cumpre os mandamentos, aquele que ele deu lá no monte, você não está obedecendo, né, ao Eterno. E nem o anjo chegou, né, como chamam o anjo, né, nem chegou lá na prisão e não, falou em hebraico. Não existe língua de anjo, para com isso. Isso é coisa de gente maluca, né, que veio lá dos terreiros, né, essas coisas veio do lado de baixo, né, língua estranha. Não, o anjo chegou e falou em hebraico para eles entenderem. Para com isso, né? Não existe língua de anjo. O anjo fala em hebraico. Malahim, anjo, fala em hebraico com hebreus, fala português com portugueses e brasileiros, fala inglês com americanos e ingleses, fala alemão com alemães. É assim. Mas aí, levantando-se Gamaliel, disse, gente, vamos parar com isso.
esses homens são israelitas, cautelai-vos a respeito, o que haveis de fazer com esses homens, né? Porque destes dias se levantou, aí ele fala, né? Se levantou fulaninho, e aí foi um tumulto aí e acabou. Então, se esse movimento for do eterno, vocês não vão conseguir combater, não, vocês vão dar murro em ponta de faca, né? Como o Yeshua disse para Shaul, né? Não recalcitra contra os meus aguilhões, né? Então vamos parar com isso. Aí foi que eles fizeram e concordaram com ele, e chamando os emissários e tendo-os açoitados, mandaram que não falassem em nome de Yeshua, e os deixaram ir, retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Yeshua, e todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Yeshua HaMashiach. Gente, templo aqui era o templo, o Beit HaMikdash, aonde se sacrificava. Só que agora tinha um problema, estava tendo um problema porque o véu foi rasgado. Então, dali eu acho que já não começavam mais a sacrificar. Talvez sacrificasse lá fora, né? Mas ninguém estava entrando mais no Santo do Santo, porque o véu foi rasgado. Se eles costuraram ou não, isso não é comentado, né? A Bíblia não comenta, né? As escrituras não comentam se eles costuraram ou não, mas que hoje eles estão costurando, né? Aqueles que pregam a graça estão costurando para cobrar dízimo, estão costurando para isso, para aquilo outro, mas eles não costuram, né? Para guardar os outros mandamentos, para não falar mal da vida dos outros, para guardar o sábado, isso aí eles não costuram, né? Porque o sábado não é da adventista, não. O sábado foi feito lá na criação. O sábado foi instituído na criação, não foi nem nos 10 mandamentos. E sábado é mandamento, dízimo não. Dízimo era ordenança civil, né? Para manter o povo no mesmo patamar, ninguém enriquecer demais, ninguém empobrecer demais. Terminamos o capítulo 5 de Atos, né? Obrigado por estar aqui. Se gostou, compartilha. Se não gostou, só lamento, fica na tua religião. E apela para a sorte, né? Porque aqui a gente está ensinando o caminho da verdade. Shalom a todos e até o próximo vídeo, se assim o Eterno nos permitir.